Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Vocês já estiveram muito perto de conseguir alguma coisa grande, mas o negócio acabou não indo adiante e isso te frustrou? Eu já, e isso é muito ruim, porque às vezes colocamos todas as nossas forças no negócio e a coisa não vai adiante. Há momentos na vida em que tudo parece estar se encaixando. Você ora, se esforça, planeja, investe, vê portas se abrindo, pessoas ajudando e pensa, agora vai. Mas de repente o negócio não dá certo. A porta que estava entreaberta se fecha. O contrato não é assinado, o cliente desiste. A resposta não vem. E a pergunta que surge é: por que Deus permitiu isso, se eu estava tão perto da vitória? Mas a pergunta certa seria: você colocou o negócio nas mãos de Deus antes de começar a fazê-lo? Você orou e ele deu permissão para você seguir em frente? Muitas vezes queremos tomar as nossas decisões sozinho, sem antes consultar Deus se vai dar certo ou não aquilo que tanto queremos. Abrir um negócio, ir para um trabalho, fazer uma faculdade, são decisões que precisamos tomar que podem mudar o rumo da nossa vida. Deus pode fazer parte dessas decisões, mas o livre-arbítrio vai continuar sendo seu. Ele pode dar rumos diferentes daquilo que você quer, porque ele sabe sempre o que é melhor. Então, a direção dele sempre será algo melhor. O problema é que nem sempre queremos escutar ou queremos seguir a direção de Deus. Vamos pegar na Bíblia o exemplo de quem se frustrou, mas depois ouviu a voz de Deus e o que parecia impossível de acontecer deu certo. Lucas capítulo 5, versículos do 1 ao 6. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. Simão Pedro era pescador e vivia da sua pesca. Ele sai à noite com os amigos para pescar e após uma noite inteira nada pescaram. Isso é frustrante ou não? Claro que é. Você sair de casa para trabalhar, para conseguir o sustento para a sua casa e não conseguir trazer nada. Quantos não passam por isso? Saem de casa sem ter nada para alimentar as pessoas da casa e voltam sem nada, porque nada conseguiram. A pessoa, dia após dia, tenta e nada acontece. Isso vai abatendo, vai desanimando e deixando a pessoa cada vez mais para baixo. Pedro havia tentado a noite toda. Ele sabia pescar, era o ofício dele, não era algo que ele estava fazendo pela primeira vez, ele vivia disso. Mas o tempo de Deus ainda não tinha chegado. Às vezes Deus frustra o quase para nos ensinar que ele quer o completo, ou até porque você esqueceu ou não quis colocar ele no negócio. Aí ele frustra para dizer: eu preciso estar contigo para que isso vá adiante, para que dê certo. O quase deu certo pode ser a forma de Deus nos proteger do deu errado lá na frente. É como se Deus estivesse dizendo: você queria o peixe, mas eu quero te ensinar a pescar sobre a minha palavra. A frustração é o GPS espiritual de Deus. Quando ele fecha uma porta, não é castigo, não é. É direção. Talvez, se o negócio tivesse dado certo, você teria se afastado da presença dele ou ficado preso a algo que te impediria de viver algo maior. Provérbios capítulo 16, versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deus, às vezes, fecha o negócio que você achava que era certo para abrir o propósito certo. Isso se você confiar nele, é claro. Pedro poderia ali ter falado para Jesus: Senhor, já tentamos a noite toda, não iremos lançar a rede novamente. Estou cansado de tentativas frustradas. Mas não foi isso que ele fez.
Ele simplesmente ouviu, obedeceu e lançou. Quando você confia, Deus te leva a um mar alto. Pedro poderia ter desistido, mas ele disse: sobre a tua palavra lançarei a rede. É nesse ponto que a frustração vira fé. Deus não quer que você dependa de oportunidades, quer que você dependa dele, da voz dele. A frustração de ontem pode ser o testemunho de amanhã. O problema talvez esteja em você querer ouvir e obedecer aquilo que Deus está te mandando fazer. Você ouve, mas não obedece, ou nem ouve porque você não busca. Como Deus poderá mudar a situação desse jeito? Depois que Pedro obedeceu a palavra, ele pescou tanto que o barco quase afundou. Deus é especialista em virar noites vazias em manhãs abundantes. O que parecia perdido, ele transforma em aprendizado. O que parecia o fim, ele transforma em um novo começo. Deus muda qualquer história que ele quiser mudar. É do jeito dele. Você pode ter se frustrado com algo que não deu certo, mas Deus está apenas te preparando para o que é dele. Talvez esse negócio não deu certo porque Deus não quer que você viva do seu esforço, mas Ele quer que você viva do seu sobrenatural, do sobrenatural dele. Você já parou para pensar sobre isso? Que Deus está querendo fazer algo diferente na sua vida para que você aprenda a confiar mais nele? Mas você ainda não colocou diante dele os seus planos. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas também sabemos que muitos se frustram porque não o buscam e nem colocam diante dele a sua vida. Não adianta amar e não confiar. Não adianta confiar e não crer. E não adianta crer se não tem fé para colocar em ação. Tudo anda junto. Confiança, crer e fé. Se você um dia já fez de Jesus seu Senhor e seu Salvador, coloque essas 3 palavras na sua vida, porque se você fizer isso, não haverá mais frustrações. Haverá pesca maravilhosas em nome de Jesus. Você crê nisso? Então, faça desse jeito, coloque em ação. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte, palavra abençoada. Tem muitas pessoas fazendo coisas e sendo frustradas por aquilo que está tendo de resultado. Tem muitas pessoas deixando até de ter resultado porque não colocaram diante do Senhor. E pessoas que estão tentando fazer algo do jeito delas e não do jeito do Senhor. Pai, precisamos colocar os nossos planos diante do Senhor. O Senhor diz que os seus planos são melhores do que os nossos, que os teus pensamentos são mais altos do que os nossos. Então precisamos colocar diante do Senhor para que o Senhor venha nos trazer paz, prosperidade, saúde, para que o Senhor venha nos trazer tranquilidade e acabe com as nossas frustrações. Pai, nós não queremos ser como pessoas que colocam tudo diante do mundo e não diante do Senhor. Pessoas que vão se aconselhar até com outras pessoas, mas não pegam o conselho contigo. Nós queremos o seu conselho. Nós vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, os nossos planos, para que tudo dê certo. Nós te agradecemos desde já, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem. E se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.